Seja a honra, seja a glória, a minha devoção ao regente dos meus dias. Dê a Ele a glória, dê a Ele a honra, exalte o nome dEle. Enquanto você adora, Ele vai se movendo em meio ao louvor. Ele vai trazendo salvação, libertação, cura. Parece um quebra-cabeça por vezes as nossas vidas, as peças todas espalhadas. Quanto mais nós mexemos, mais se embaralha. Mas quando nós entregamos na mão de Deus, enquanto nós adoramos a Deus, enquanto nós louvamos a Deus, Ele vai encaixando cada peça no seu devido lugar. Não importa quanto esteja embaralhada, Ele não deixa faltar nenhuma. Não importa se é um grande quebra-cabeça que está bagunçado, o Senhor sabe aonde vai cada peça da nossa vida, da nossa história. Vai adorando a Ele, vai exaltando a Ele e Ele vai se movendo na tua história. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Café com Gratidão. Que honra ter você por aqui mais uma manhã. Aproveite essa manhã para orar, para buscar a presença do Senhor, para fazer uma aliança com Deus. Por vezes as nossas alianças estão desgastadas, estão quebradas, mas o Senhor é aquele que nos traz para perto e a cada manhã, através das suas misericórdias renovadas sobre nós, Ele nos resgata para Ele mesmo. Falamos ontem sobre a alegria do Senhor. Você não precisa de alegria do mundo, alegria de ninguém. Você precisa unicamente da alegria do Senhor. E o bom de todas as coisas é que não é de nós mesmos, é do Senhor. Quando estamos alegres, mesmo diante do caos, mesmo diante do cenário de improbabilidade, nós podemos confiar. Deixemos a alegria inundar, porque não é nossa, vem do Senhor. E se vem do Senhor, cotidianamente possamos ser cheios dela. A passagem de hoje está em Mateus, capítulo de número 4, verso de número 18, que diz assim: andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando as redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Jesus estava no lugar certo e na hora certa. Jesus ele não andava aleatoriamente, ele sabia onde ele se dirigia, ele sabia muito bem o que ele ia fazer, e naquele momento em que ele anda à beira do mar da Galileia, ele sabe quem ele vai encontrar e vai chamar, convocar para ser os seus discípulos, fazer parte dos 12, daqueles homens que ele levantaria sobre a face da terra para cumprir o seu ministério quando ele voltasse para o Pai. Jesus está andando e de repente ele vê dois irmãos que estavam lançando as suas redes, pois eram pescadores, Simão e André. Jesus ele faz um chamado muito maravilhoso. Ele diz: ei, sigam-me e eu farei. Sigam-me e eu farei de vocês. Ele está dizendo que quando eles deixassem tudo quanto eles tinham, todo lugar de estabilidade, toda a sua profissão familiar, todas as coisas que eles tinham por conhecimento, se eles deixassem todas as coisas, até aquele exato momento, foi para eles um sustentáculo. Era uma profissão, era uma vida toda que eles tinham. Se eles deixassem tudo, Jesus faria deles. O Senhor ele nos faz esse convite cotidianamente. Se nós pudermos deixar todo o nosso eu, toda a nossa vida, tudo para seguir a Ele, Ele fará de nós. Se nós despirmos de quem somos para viver o que Cristo tem para nós, Ele fará de nós. Se deixarmos o nosso eu, nos revestir do seu poder, da sua graça, da sua palavra, Ele fará de nós. Tudo o que precisamos para esse tempo está nas mãos de Jesus. E se formos capazes de ouvir o seu chamado, a sua voz e obedecer, Ele fará de nós. Você consegue entender que é você se despir de si para se vestir de Cristo? É tirar do que você tem, deixar de lado, deixar para trás e começar a seguir os seus passos. E quando você obedecer a sua voz, Ele dará do que é dele para você. E você começará a cumprir uma missão extraordinária. Os discípulos precisavam deixar. Aí entra aquela palavra que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo a cada dia e toma a sua cruz e siga-me. Renúncia. Quando eu renunciar às minhas vontades, o meu eu, a minha vida, a minha história, os meus planos, os meus sonhos para viver o que é de Deus, Ele fará de nós. Você entende que Jesus está pedindo para te usar nesse tempo?
Ele está pedindo para derramar sobre você o que é dele. Ele está pedindo para fazer de você o que nunca você imaginou ser. Até aquele momento eles conheciam sobre redes, sobre barcos, sobre mar alto e sobre peixe, sobre pescas e sobre os instrumentos e toda sorte de isca. Mas a partir daquele chamamento de Jesus, daquela missão que Jesus estava otorgando sobre eles, de fato, eles começariam a sair dessa atmosfera, começariam a ser transicionados, transportados para um mundo sobrenatural. Eles viveriam sob a submissão, a autoridade e sob o direcionamento de Jesus, numa atmosfera mais excelente, sobrenatural e espiritual. Não tinha mais a ver com redes, com peixes, com mar, com barcos, com continuidade de profissão familiar. Agora tinha a ver com o ministério de pescar almas. Granjearia homens para o reino de Deus. Já não era mais sobre carne, sobre sangue, sobre coisa terrena, mas sobre almas eternas. Jesus os encontrou à beira da praia no momento que eles regressavam do seu exercício da sua profissão. Mas só que agora Jesus está convocando algo mais excelente. Jesus está dizendo, eu vos farei pescadores de homens. Ele está dizendo, vocês estão vindo do mar alto, vocês vieram de uma pesca de peixes. Agora eu os envio ao mar alto, ao mundo, ao meio da multidão, para vocês pescarem homens, almas eternas. Um exercício mais excelente, que eu precisarei instruir vocês, ensinar vocês, e já não são mais sobre as suas atividades, muito menos sobre os seus instrumentos de pesca. Agora vocês terão que viver uma vida cotidianamente ligada ao meu espírito, para que eu instrua vocês, para que eu dê a vocês os meus instrumentos e as minhas ordenanças, para que vocês tenham uma missão bem-sucedida. Eu os envio ao mar alto, no meio de um oceano mais profundo, para pescar do fundo do mar almas eternas que estão submersos à deriva, se afundando no oceano mais espesso e mais profundo das dores da vida. Cheio de traumas, cheio de feridas, cheio de flagelo, cheio de dores, de luto, de pecado, vocês serão aqueles que levarão as redes, os instrumentos que eu vos darei para pescar os seus corações dos homens que estão submersos no mar mais profundo deste mundo. Você consegue entender que nós temos de Jesus algo que ninguém poderia nos entregar? Jesus disse, eu farei de vocês. Quando, Senhor? Quando vocês largarem tudo. Quando vocês ouvirem a minha voz e obedecerem. E eles, de imediato, no mesmo instante, a Bíblia diz, no mesmo instante, esteja pronto para ouvir e obedecer. Consegue entender que essa comparação de Jesus sobre farei pescadores de homens é para dar a eles a entender de coisas sobrenaturais, comparando com o mundo que eles conheciam. Mas agora eles teriam que viver sobre a direção do Senhor, porque Jesus ia tirar toda a estabilidade deles. Eles não entendiam nada sobre isso. Eram homens indoutos, sem letras e completamente sem conhecimento sobre o reino de Deus. Mas só que Jesus ensinaria a eles cumprirem, fazerem a sua vontade e andarem em seus passos. E diz que no mesmo instante, esteja pronto a ouvir essa voz e obedecer. Esteja pronto a ser despido de si mesmo para gerar o que é de Deus nesse tempo. E diz que nesse mesmo instante eles deixaram suas redes e seguiram. Por que eles deixaram suas redes? A Bíblia é enfática em dizer, eles deixaram os seus instrumentos para pegar o que era de Deus, para pegar os instrumentos de Jesus, para cumprir o chamado dele. Não tem como viver o que é de Deus vestir de nós mesmos. Não tem como viver um novo tempo, ser transicionado pelo Espírito para uma nova estação que o Senhor tem para nós, para uma nova atmosfera, para viver o que é de Deus, se nós estamos apegados no que é nosso. Não tem como cumprir o chamado, não tem como cumprir a voz, não tem como cumprir a visão, se de fato não despimos do que é nosso, não deixamos o que é nosso, o que é velho para trás, para viver o novo de Deus nesse tempo. E Jesus está dizendo, quando eu quiser que você venha cumprir a minha vontade e venha viver tudo aquilo que para ti eu já preparei, eu te tirarei da estabilidade e da confiabilidade que você tem para si, de um terreno tão sólido, tão que você conhece, para te levar ao desconhecido que é para você, mas completamente conhecido para mim, para que você aprenda a viver sobre a minha direção, sobre a minha dependência e cumprir todo o chamado que eu tenho para a tua vida. E Deus jamais te levará ao mar alto para lançar as tuas redes, para pescar almas eternas, sem antes ter te preparado, te unido para viver e para ser vitorioso e cumprir a missão com total êxito e
com excelência. Antes de Ele te levar para o terreno da guerra, Ele vai te munir de todas as armaduras. Antes dele te levar para o campo das missões, Ele vai te munir de todas as armas, de todas as ferramentas, de todos os instrumentos que você precisa para executar a missão com êxito. Jesus, Ele não leva ninguém para um novo cenário desconhecido para a própria pessoa, para que seja frustrado e fracassado. Você está dizendo, mas eu estou ferido, estou magoado, fracassei. Então não foi o Senhor que te enviou. Porque quando o Senhor leva, Ele mesmo cuida de todas as coisas, Ele mesmo te prepara para esse tempo. O que é que você precisa deixar nesse tempo? Qual é aquilo que te embaraça e que te impede de viver tudo aquilo que Deus para ti já preparou? O que te impede de cumprir o chamado de Deus, o que te impede de dar um passo a mais na presença do Senhor, o que te impede de ousar e de se sujeitar à vontade de Deus. Deixe para trás, faça como eles. Eles estavam de fato querendo viver algo novo em Deus e eles não pensaram duas vezes de imediato. Ouça a voz, esse é o tempo de obedecer. Esse é o tempo de começar a executar toda a missão que Jesus colocou no teu coração. Ele disse, segue-me e eu farei. Segue-me e eu farei. Que isso possa martelar no teu coração. Deseje seguir a Ele, deseje se chegar a cada dia, se revestir do que é dele, para que você gere nesse tempo também o que é de Deus. Segue, deixa, renuncie e Ele fará. Tirará do que é dele e transbordará sobre a tua vida. E você vai ver a glória de Deus nesses dias. Seja revestido aí agora de espírito de ousadia, coragem, intrepidez, todo medo caia por terra. Tudo aquilo que tem te paralisado, te impedido, te causado pavor e assombro caia por terra aí agora. Você não será neutralizado, você não será impedido e barrado. Não, porque a presença do Senhor vai adiante de ti e tira todo o medo para que você possa dar passos mais largos em direção ao propósito que Ele para te preparou. Deixe para trás, não importa o que tem que ficar para trás, mas que você siga em direção ao propósito e ao novo tempo, a nova estação, e um novo transicionamento que o Senhor para ti preparou nesse tempo. Que Deus abençoe e compartilhe esse vídeo com mais pessoas, para que elas também recebam dessa porção de força, renovo e fortalecimento da parte do Senhor, para que elas vivam tudo aquilo que o Senhor para elas já preparou, que elas deixem tudo para seguir ao chamado e à voz que ecoa em seus corações. Deus abençoe e até o próximo Café com Gratidão.